o Lázaro tem argumentos no Corinthians, porque o time venceu hoje, é bom que se diga, né? Mas se você estava falando de outro jogo do Santos que jogou bem, a gente criticou, hoje é uma vitória daquelas que, né? É mais no fim, opa, que bom, precisava ganhar, que alívio, mas tem pontos a acertar. Quais os argumentos do Lázaro? Porque é impressionante como o torcedor do Corinthians está fazendo barulho para tirar o Lázaro, olhando o mercado, vendo que, por exemplo, o Dorival está por aí. E você falou em um tempo ruim. Na verdade, acho que foi um tempo e meio. Até fazer o gol... Aliás, prof, deixa eu colocar um pouquinho a mais aí. Acho que assim, se a gente pegar o jogo contra o Liverpool, o jogo contra o Remo, vamos pegar os 6 tempos, né? Contra o Liverpool, um tempo ok lá, que foi o segundo tempo. Contra o Remo não teve nada de bom no jogo inteiro. Que era melhor até tomar o segundo gol. Mas hoje um primeiro tempo bem ruim. E vamos lá, concordo contigo, talvez uma metade de segundo tempo ali. Quer dizer, tá bem pior. Você quer um argumento a favor dele? Quero. Acho que ele tem acertado com umas mexidas no meio campo. Hoje foi com o Cantillo. Acho que o Cantillo foi bem. De novo, hein? No Uruguai já tinha sido isso. Repete-se um acerto. Já que você pediu alguma coisa a favor, vamos lá. Eu te dou essa. Agora contra tem muitas, né? Mas então, se já foi bem, por que não manteve? É característica do jogo? Acho que sim. Em princípio, sim. Na questão da escalação, sim. Eu fui meio na contramão naquela história da escalação. Todo mundo falava, poupar contra o Remo. Eu nem acho que o problema foi esse. Tanto que os titulares entraram depois, você não viu nenhuma mudança. Eu acho que ali foi uma questão de postura. Exato. O Corinthians jogou a Copa do Brasil preguiçosamente. E se você joga preguiçosamente, você pode ter os titulares, pode ter o reserva, pode ter a seleção de todos os tempos, você não vai ganhar. Eu não faço coro com quem já quer a cabeça do Lázaro. Eu acho que até porque ele é um técnico jovem, inexperiente, e aí está a resposta para esse grande questionamento. Mas já não era tempo, talvez fosse tempo, se ele tivesse estrada para isso. Ele ainda não é um técnico com essa estrada, com esse estufo. Não acho racional virar, de repente, a chave agora, em meio a 3 disputas. Não acho. Vejo mais potencial. Muita gente faz a comparação com o Silvinho. Silvinho primeiro se preparou para ser quem foi, mas sinceramente eu nunca vi nos times do Silvinho os lampejos de combinação, principalmente ofensiva, que eu já vi nos times do Lázaro. Então eu apostaria um pouco mais. E vem aí uma prova de fogo, vem Libertadores, vem Derby, que é sempre um barco para permanência ou para saída de técnicos. O Tite muitas vezes foi o derby na sequência do Remo, né? Então vem a volta contra o Remo, então vem uma prova de fogo. Eu dou ao Lázaro pelo menos esse tempo, acho que faz parte dessa história toda de é jovem, oscila, precisa ganhar experiência, e aí que ele vai mostrar se ganha ou não. A combinação aceitável, vamos lá, tem o Remo, jogo de volta, tem 2 jogos pela Libertadores, que são jogos em casa, o Corinthians já ganhou um fora, seria importantíssimo ganhar as 2 em casa para praticamente já encaminhar uma classificação. E tem o derby, tem um jogo com o Goiás também, que é na próxima rodada do Brasileiro. O que é aceitável? Com viagem. Mas a viagem é só contra o Goiás. É só contra o Goiás. O resto é tudo em casa, o Palmeiras não sei se é em casa, mas é em São Paulo. É em São Paulo. Você sabe o que é o aceitável? A gente pode até fazer uma conta aqui em termos de pontos, mas eu acho que o problema do Lázaro não são os pontos. O problema é desempenho do time. É um time que mostre mais firmeza, que seja mais constante. Mas vai ter que ter, né, prof? Porque pelos adversários vai ter que ter desempenho. Vai ter que ter. E eu acho que é natural que consigam um resultado, pelo menos razoável, no jogo da Libertadores. Contra o Remo, eu acho que o Corinthians tem a obrigação moral de competir. Não sei se chega à classificação. De repente faz os 2-0 e perde nos pênaltis. Aí não veio o resultado. Mas como é que veio esse desempenho? Né? E tem o derby, que é o grande divisor de águas. Eu acho que ele tem agora a dupla missão, claro, não está livre da questão dos resultados, mas o desempenho está batendo muito. Essa turma que você falou aí das redes sociais, ela está malhando no desempenho, não é no resultado. Eu fiquei impressionado porque eu estava vendo a coletiva do Lázaro na Corinthians TV lá e, assim, do lado vem os comentários. Né? Meu Deus do céu. Mas sabe barulho mas daí não terrível, pode, daí não vem nada de bom também. Não vem nada. O que chateia no dia que o técnico vai bem, o time vai bem, não tem comentário nenhum.
É verdade. Não, e descobriram que Quebrou ele o chat, quebra. Não descobriram que ele é inexperiente, que ele está lá só porque é filho do Zé Maria, o que não é uma verdade. Ele tem muita história dentro do clube. Descobriram tudo isso de uma semana para cá. Esse é o mesmo protocolo aplicado ao Silvinho, né? É o estagiário. O cara na arquibancada, zero contato com o processo de construção de equipe, mas ele sabe escrever no Twitter e ele é sócio torcedor. Então ele vai lá e chama um cara de estagiário. Maurício Barbieri no Flamengo sofria isso. Também. E a culpa não é só do cara, de quem lê e acha relevante a decisão a partir de disso. quem age a partir disso aí. Isso acontece, mas a gente sabe que funciona por aí, né? Daí a nossa Temos um discussão. time rubro-negro, vamos falar desse time hoje, que funciona muito assim, a gente cansa de falar disso diariamente. Hoje, especificamente, primeiro ponto, assim, se é para não ter o desempenho, pelo menos que tenha um resultado para sustentar o trabalho. Ufa, né? Então... É louco, a gente aqui, a gente parece que esqueceu às vezes, não contra o Corinthians. O Corinthians venceu na história. Ganhou. 2-1. Né? Só que não basta debater isso, porque tem um líder, tem um Remo, né? Que, aliás, em casa vai muito bem o O Corinthians. Frigir dos Ovos mereceu vencer, assim. Vamos falar, o Cássio, quando saiu o gol do Cruzeiro já no finalzinho do jogo, foi a segunda finalização certa do Cruzeiro. O Cássio tinha feito uma defesa. O Corinthians não sofreu tanto assim também ao longo do jogo. Mas o que me incomoda um pouco é ainda a distância entre o discurso, o futebol pelo qual ele advoga e o que a gente está vendo em campo. Então, o Corinthians, pelo menos na visão de futebol dele, certamente não é um time nascido para ser um time de bola longa, tentar sustentar a primeira bola com o Yuri Alberto, bola passar pouco pelo meio de campo, e a gente viu isso boa parte do jogo hoje. O Cruzeiro, que é um time que repete jogadores que não serviram para o Corinthians, me parecia mais confortável com bola. Meio campo do Cruzeiro era todo do Corinthians. Exato. Ramiro, Richard, Matheus Vital. E depois entrou ainda o Rafael Bilu, que também era do Corinthians. Então, quer dizer, e o Cruzeiro com bola me parecia mais confortável, com um time que é tecnicamente inferior. Então, acho que o Corinthians tem que trabalhar melhor essa questão do controle dos jogos, especialmente em casa, que é onde o Corinthians sempre abafou os adversários, sempre sufocou os adversários. Foi isso que não aconteceu, né? O Corinthians repete defeitos, então, mas o Renato Augusto não está... De fato, não está, são 2 meses no mínimo, né, de ausência dele. Não dá pra gente ficar Não dá pra gente ficar falando pra ficar falando sempre sobre isso, né? Nem nós, nem nas entrevistas pós-jogo, não tem muito sentido. Agora, o que me incomoda é o seguinte: espera-se que, como é um time bipolar, fora de casa não consegue ser agressivo, não consegue controlar jogos, não consegue levar perigo, mas dentro de casa é o oposto disso. Mas como se fosse um passe de mágica, como se na hora que passasse do portão de Itaquera as coisas se transformassem e os jogadores passassem a ter capacidades que eles não demonstram em outros lugares. O Corinthians não foi um time quente, o jogo não foi quente, a sensação durante o jogo era que estava muito mais difícil do que deveria estar, e o Corinthians não teve também tantas chances assim. É verdade que o Yuri Alberto perdeu um gol de cabeça, que um jogador do nível dele não perde na maioria dos casos, né? E o Rafael fez uma defesa... Uma grande defesa também. Sensacional. O jogo seria outro, ele seria o 2-0, logo depois do 1-0. Isso. Né? E resolvido. E aparentemente, pela forma como o jogo ia se desenvolvendo, o Cruzeiro não teria muita força para fazer até talvez um gol como fez. O que incomoda é o time não tem... Quando se espera que as coisas aconteçam, porque está num ambiente onde ele se sente mais confortável, com um mundo de gente que apoia o Corinthians em Itaquera, o time não teve essa temperatura. Agora, o gol é um achado não no sentido de ser uma jogada casual que o futebol proporciona, a bola bate na perna de alguém, bate na trave e entra. Achou o gol porque é uma jogada que não se repete. Ela não aconteceu antes e ela não aconteceu depois. Então foi um lance de felicidade composto por 3 jogadores. O lateral direito, que está envolvido desde que ele joga no Corinthians, na grande maioria das jogadas ofensivas, as que dão certo e as que não dão, que é o Fagner. Um volante atuando numa posição que exige mais criatividade, e o Fausto Vera mostra ele tem esses momentos. Sim. E o Matheus, o menino que fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, chorou na comemoração. Essas coisas são bonitas, o futebol é feito disso também. Mas eles construíram esse gol que deixou o Corinthians numa posição bastante confortável. Mas foi um gol, digamos, foi uma jogada diferente do que foi o jogo. Você tira essa jogada e ela não pertence ao jogo. É curioso isso. Agora, é um bom sinal, porque contra o Remo, o Corinthians não teve assim, um passe que sugerisse uma jogada como essa, que terminou no gol do jovem Matheus. Mas vai precisar de tempo para isso acontecer mais vezes, né? Terá tempo? Eu acho que essa situação que você coloca é curiosa, tempo para acontecer mais vezes.
Porque ainda que a jogada que o André destrincha muito bem, que é o gol, que é aquela triangulação rápida ali, e acho que é até um ponto positivo de hoje. O Fagner teve momentos delicados, momentos abaixo no ano passado, e o Fagner, mais uma vez, começa a participar com um pouco mais de frequência da criação do time do Corinthians. E se envolve mais uma vez em um lance discutível, verdade? A gente vai falar também. Jogada Só que eu acho que essa jogada por dentro, hoje, você tira ela do contexto. Hoje ela não era frequência. Mas essa jogada por dentro, ela ainda tenta, ela é mais tentada por esse time do Corinthians. Se é que a gente pode falar assim, ou pelo menos o Corinthians tenta imprimir como se isso fosse algo característico da formação do Lázaro. Meu único ponto que eu fico pensando um pouco, que a gente fala, mas o Lázaro acertou ali no segundo tempo quando ele coloca o Cantígio. Eu acho que eu vejo um pouco ele erra na leitura inicial mais uma vez e já não começar com alguém tendo a bola. Eu não imaginei que o Cruzeiro fosse ter a bola para demandar a escalação de um Rony. Assim como eu não imaginei que o Liverpool fosse ter a bola no Uruguai para demandar também a escalação do Rony. Então tem o primeiro tempo ruim lá, tem o primeiro tempo ruim hoje, e ele mais uma vez tem que consertar. Você errando essa leitura inicial com um time com um pouco mais de qualidade, talvez você não tenha tempo para consertar no segundo tempo ou no intervalo. Achei o Corinthians até razoavelmente, minimamente melhor no segundo tempo, pela entrada do Cantígio, você começa a jogar um pouco mais próximo do ataque. O que você não tem no primeiro tempo, que vira quase que algo atípico, a jogada que o André citou do gol, você começa a ter um pouco mais. Acho que ainda falta muito entendimento. O segundo gol é um levantamento, uma bola parada, o Gil por ali. É preocupante, né? A arbitragem tem que precisar de um VAR para entender que não foi nada, que o jogador quase faz uma encenação na sua frente, mas ainda bem que o VAR estava ali hoje. Agora, faltou um pouco mais de entendimento, mas era um Corinthians que tentava se aproximar, ou pelo menos tinha um pouco mais a bola no campo de ataque. E acho que é uma correção que talvez o Lázaro precise pensar. Olha por outro lado. Alguém imaginou o Cruzeiro tendo a bola desde o início em Itaquera? Não. Imaginei. Mais do que todo mundo imaginava. Sim, mas alguém imaginava o Liverpool tendo a bola para justificar, só para ficar no debate do Rony, do Cantígio? Que é o que o André fala. Aí você depende de um Fausto que tem que ser um sopro de criatividade vindo de uma outra função. Para combinar com o Fagner, combinar com o menino que fez o gol hoje. Então, assim, acho que talvez o Lázaro precise pensar nisso um pouco mais, que já está na hora de cogitar dessa outra formação, não só a partir do intervalo. Olha aí, Pedrão, que você falou, a posse de bola. Fechou com quase 60% para o Cruzeiro, 41% para o Corinthians. Mas uma posse de bola rapidinho ali no primeiro tempo, quase que sossa, né? Sim. O Corinthians não marcava, o Cruzeiro não sabia o que fazer, era quase um fica aí, eu fico aqui, vamos assinar um 0x0 até o intervalo. Então também não era um Cruzeiro com volume a partir dessa posse no primeiro tempo. Então, mas a partir desse teu comentário eu jogo aqui pro pessoal. Claro. Vamos lá. Esse meio de semana agora, o jogo é pela Libertadores. Sim. Certo? Argentino Júnior. É Cantilho, é Rony. O jogo contra o Argentino Júnior em casa pede o quê? Porque você está falando de adversários que não pediam Rony, e agora? Sabe que o cenário ideal era clonar o Fausto, né? 3 Faustos. Aí não dá. Porque de fato fica uma coisa cobertor curto, né? Pois é. Quando ele joga um pouquinho mais avançado, você perde a qualidade que ele tem para sair de trás. Acho que com qualidade técnica não dá para você comparar, né? O Cantilho é um jogador que tem muito mais recursos para fazer ali a saída de bola, para fazer a construção. E acho que dá para você sacrificar um pouquinho de poder de marcação em alguns contextos, né? E acho que esse jogo da Libertadores é um desses contextos. Não nos esqueçamos que ele caiu no Paulista diante do Ituano assim, que é outro jogo que também você não imaginaria o Ituano vindo e, portanto, não precisaria de um volante como o Rony e, portanto, não precisaria... Mas contra o Argentino, o Júnior já pensa um pouco diferente. Tal, um pouco não mais... leio como um Cruzeiro ou como um Liverpool. Um pouco mais de precaução, mas talvez o momento peça isso para o técnico do Corinthians. É a hora dele colocar uma assinatura ali. Porque me parece que está se discutindo muito a questão da ausência do Renato Augusto. E toda vez que se fala isso, se pensa genericamente num clone para o Renato Augusto. Né? Não existe. Então não tendo o Renato Augusto, o clone do Renato Augusto é o Juliano. Essa não é a única saída possível. Você pode fazer o time jogar sem alguém com as características do Renato Augusto. Essa questão da mexida na volância pode ser, eu acho que pelo que ele tem em mãos mais um passo em direção a isso. Então, se ele quer se firmar como técnico de futebol, isso passa por decisões. Por decisões como essa.